Nessa manhã de hoje, nós vamos atender aquele último item do convite do aniversário da Fundação, dos seus 51 anos. E lá, nós colocamos como último tema uma fundação e sua missão. Então vamos conversar um pouquinho sobre uma fundação e sua missão. Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu trouxe alguns aspectos para que nós conversássemos a respeito de uma fundação e a sua missão. Eu começaria perguntando: o que é uma fundação? Eu poderia dizer que a fundação é a estrutura que transmite a carga de uma construção para o solo. Ela é responsável por manter a obra estável, nivelada, além de garantir a sua fixação no solo. A escolha do tipo de fundação deve ser feita sempre com base em vários fatores: o porte da construção, a carga que será erigida sobre a estrutura, o tipo de solo do local, as características dos elementos que formam as fundações. A fundação, ela precisa ser construída com o máximo de cuidado e qualidade para garantir a segurança da obra e evitar rachaduras. Se eu olho, porém, numa perspectiva jurídica, eu direi que uma fundação é, em síntese, um patrimônio destinado a um fim de interesse público ou social que adquire personalidade jurídica na forma da lei civil. Segundo o Código Civil, é uma pessoa jurídica, assim como as sociedades civis e as associações. Todavia, do ponto de vista estrutural, as fundações apresentam características bem diversas, bem diferentes. As sociedades civis são construídas por pessoas físicas, com o objetivo principal e o proveito comum dos sócios. As associações são formadas por agrupamentos de pessoas e estão unidas por um fim, não lucrativo normalmente, de caráter cultural ou assistencial. Apesar da semelhança com associações, as entidades fundacionais não se formam pela associação de pessoas físicas. Elas nascem em virtude da dotação de um patrimônio inicial, o qual servirá para prestar serviços de interesse coletivo ou social. A instituição de uma fundação depende da autorização do Ministério Público, ao qual cabe aprovar a minuta do estatuto, avaliar se o patrimônio destinado para a fundação é suficiente para aqueles fins. E as fundações, elas estão sempre sujeitas ao regulamento especial desde o seu nascimento até a sua extinção, como previsto pelo Código Civil. Na véspera da Assembleia de dezembro de 1973, que marcou a instalação da Fundação Cultural Avatar, diz-nos o Dr. Jaime, Conrado e eu nos reunimos. Conrado é o marido da Gilda Uzeda, já falecido. Conrado trazia uma consulta de nosso advogado
que desejava saber que tipo de entidade iríamos formar. Se uma associação civil, se uma fundação, como havíamos sugerido, considerando que esta última envolvia uma estruturação e administração bem mais completas. Havia mais um detalhe: as fundações são regidas por um tipo especial de legislação. São munus público, o que significa, entre outras coisas, que não podem ser extintas enquanto possam ser mantidas por 3 membros. Uma vez registrada no Conselho de Serviço Social, se extintas, o seu patrimônio tem que ser transferido para outra fundação congênere existente. Em outras palavras, na prática, uma fundação não é feita para acabar. Foi então que perguntei a Conrado: queremos uma instituição medíocre, acanhada, ou algo que devia vir para ficar, crescer e servir? Ele me apoiou, preferindo também a segunda alternativa. E foi assim que nossa instituição nasceu como fundação, uma sentinela avançada da nova era, como diz Paulo de Paula, instituição que veio para ficar, crescer e servir. E aqui estamos, há 51 anos. Assim, consciente da instituição que nascia, assentou a seus fundadores sobre 4 pilares, as 4 linhas de trabalho desta casa: Moria, tibetano, mestre Kutumi, Jesus e Saint-Germain. Primeiro, segundo, sexto. Assim, em 4 de dezembro de 1973, dia de Santa Bárbara, nasceu a Fundação Cultural Avatar. Sol em Sagitário, Lua crescente em Áries, ascendente em Gêmeos. Uma editora escola de ciência espiritual. Com uma motivação 7, que marca a especialização, o aprofundamento, os estudos, o momento de introspecção, o reconhecimento da dualidade espírito-matéria. Uma impressão 5, atrativa, adaptável, moderna. E uma expressão 3, expansiva, busca crescimento. Um número divino que representa a criação, a espontaneidade e a alegria. Posso dizer então, continuou Dr. Jaime, que uma das grandes motivações que impulsionaram a criação da Fundação Cultural Avatar foi a defesa da primeira das 4 liberdades, a liberdade da palavra e da expressão. Na busca do procedimento correto preconizado pelo Buda, ao expor o nobre caminho óctuplo, a luz da Ásia destacou o correto modo de pensar, o correto modo de falar. Ao ser aplicada na sociedade, essa correta relação deve existir sempre entre marido e mulher, pais, filhos, médico, paciente, professor, aluno, empregador, empregado, indivíduo e grupo, e ainda entre instrutor e discípulos. Cada um deve aprender a assumir sua real posição no grupo do qual participa. Assim, na posição de instrutores, diz Dr. Jaime,
devemos instruir. Na posição de alunos, devemos estar abertos ao aprendizado. Do contrário, entraremos no campo enevoado das miragens e das ilusões, e o instrutor estará dando pérolas aos porcos e poderá sair ferido, como também Cristo nos adverte. Qual é uma missão? Qual é a missão de uma fundação? O que é missão? Missão é o propósito da empresa existir. Falo da empresa porque tomando por base a leitura da fundação pessoa jurídica. É a sua razão de ser para cumprir um determinado destino. A missão de nossa fundação é 3. Analisando a data de seu nascimento, a data da Assembleia que instituiu, temos que o seu destino é 9. Em se tratando de uma empresa com esse destino 9, não seria favorável se objetivasse o lucro. Não é o caso da fundação. Ao contrário, esse número é indicado para benefício social, ambiental, religioso, tudo o que diz respeito ao coletivo. No entanto, apesar da necessidade de aprender a lidar com os recursos, afinal a fundação está viva sobre a terra, o que interessa aqui é o que se concede às pessoas e não o que se consegue financeiramente. A fundação tem por meta uma visão humanitária, holística, universal, visa ao bem comum. Com a sua missão 3, essa energia que já existe desde o momento em que ela nasce, como a gente consegue perceber lá no livro Objetivos e Propósitos, de onde saem todos os trechos que eu venho citando do Dr. Jaime. A fundação, diz lá, é uma instituição da nova era. Eu não falei da modernidade, eu não falei da adaptabilidade, da flexibilidade. Estatutariamente, a fundação tem por objeto fomentar o estudo das religiões comparadas, da filosofia, da ciência, da arte, incentivar toda ideia e propósito que amplie a compreensão entre homens e estimule a expansão das relações pacíficas na humanidade. Difundir literatura de caráter ético, estético e educativo. Realizar ou promover estudos, pesquisas, trabalhos e dar assistência à sua execução. Cooperar com órgãos, entidades locais, nacionais e internacionais na persecução dessas finalidades. Seus membros provêm das mais variadas origens e de múltiplas crenças. Estão diretamente interessados na compreensão dos grandes mistérios da existência. Buscam a razão de ser e a origem de todos os seres. Ao tempo de Paracelso, se dizia: ignoramos e ignoraremos. Hoje, essa figura revolucionário, Paracelso, proclamou a rebelião contra a ignorância e afirmou: ignoramos sim, mas saberemos. Com esse espírito e sede de conhecimentos, a proposta da Fundação Cultural é que nos dediquemos à pesquisa do propósito e do plano divino para a humanidade, na convicção de que não pode haver mero acaso no universo, onde tudo é ordem e ritmo, até nas fases aparentemente caóticas da manifestação.
A fundação não é um bando de sonhadores. Seus membros estão plenamente conscientes da imensa gravidade do momento que a humanidade atravessa. O mestre da Agni Yoga diz que a condição da Terra requer um médico extraordinário. O planeta está doente e se os esforços para impulsioná-lo para diante não forem bem-sucedidos, ele pode tornar-se como uma nova lua. Mas sabem também que precisamos, nos dias de grave doença do planeta, que nesses dias é preciso encher-se de coragem. Andando às apalpeladas não se passa, mas a espada pode fender os véus nocivos. O momento é muito importante e é necessário intensificar toda a coragem. A Fundação é uma instituição não sectária. O seu programa é estimular cada iniciativa que leve a humanidade a um degrau mais elevado no caminho da unidade. Chama atenção o texto. Não foi dito uniformidade, e sim unidade. A uniformidade procura igualar a todos, e isto só é possível nos rebanhos. Os homens são desiguais em suas manifestações externas, e nesta variedade está uma das belezas da vida. Mas esta desigualdade, resultando da variação nos níveis de consciência, não impede que o programa da humanidade seja o da conquista da unidade. A unidade é a qualidade de ser uno. Lembra ele que ao mesmo tempo que Cristo dizia, a casa de meu pai tem muitas moradas, ele também afirmava, eu e o pai somos um. E quando se afirma que eu sou, se abre a porta para chegar à unidade com o pai. A renovação dos princípios éticos, a aplicação dos mais elevados princípios na transformação das condições da vida da humanidade tornou-se um pré-requisito inadiável. A soma de possibilidades é hoje praticamente ilimitada. Contudo, o egoísmo, o excessivo materialismo ainda tem sido um sério obstáculo à correta canalização das energias para o bem comum da humanidade. Tal como após o dilúvio universal houve uma aliança entre Deus e os homens, cumpre a humanidade atual aceitar essa renovação de princípios através da adoção de uma nova ética viva, capaz de permitir o estabelecimento de um novo pacto social antes que a velha natureza dos seres humanos venha a provocar novos casos. Este novo código deve levar a humanidade como um todo a expressar realmente um atributo divino, o bem geral. Na Fundação se reconhece que a Terra é para ser salva por mãos terrenas. Diz o mestre tibetano que a iniciação moderna se obtém através da educação. Por isso, a Fundação não se preocupa com rituais. Seu símbolo básico foi o livro, uma vez que as traduções foram a motivação central de sua criação. Mas o livro
tomado como um objetivo maior do que o desenvolvimento intelectual. Ensina o mestre tibetano que o conceito de espiritual para o tempo atual é a expansão da consciência e uma visão global da vida. O nosso símbolo, esse cálice, tocha ardente, inscrito no triângulo e este num círculo, representa ao mesmo tempo a chama da aspiração e o cálice como um receptáculo da energia superior. O fogo é o símbolo do pensamento ligado aos mundos superiores. O triângulo é a base da composição de cada unidade e simboliza a tríade superior. Cujo ângulo voltado para o alto indica o sentido da busca, da elevação aos níveis superiores da consciência. A tríade superior reúne os atributos do primeiro, segundo e terceiro raios: a vontade, o amor-sabedoria, a adaptabilidade. E o círculo é o nível de espiritualidade, simbolizando o divino e o infinito, que não tem começo nem fim. Este símbolo, essa tocha ardente, foi criada pelo nosso querido Vladimir Beauregard. Curiosamente, a fundação nasceu no dia de Santa Bárbara, que traz na sua mão um cálice. Observe, Santa Bárbara, aquela que mandou abrir a terceira janela, porque tinha um triângulo como sua nova fé. A fundação não está só. A fundação tem uma egrégora. Os mestres acompanham todo o processo de desenvolvimento da fundação. Como disse, a fundação reconhece que a terra é para ser salva por mãos terrenas e as forças celestiais estão enviando o melhor maná. Mas se não for colhido, ele é transformado. Aí vamos ao Moria. Se um arquiteto vê firmeza na fundação, ele faz uso dela para uma nova construção. É necessária uma economia mundial de recursos. O luxo da destruição perdeu-se nas páginas da história. O mundo não está necessitando de novos elementos, mas de novas combinações. E o caminho do novo conquistador está iluminado, não pelo clarão dos incêndios, mas por centelhas de energia novamente atraída. No início do nosso trabalho, nós dissemos que a escolha de um tipo de fundação deve ser feita com base em vários fatores. O porte da construção. Meditemos. Trasladando o sentido das palavras, qual é o porte desta construção que se deu em 4 de dezembro de 1970? Qual o tipo de solo do local? E a fundação foi criada em Niterói, a cidade das águas escondidas. E quais as características que formam as fundações que serão formadas para que se possa determinar uma construção? Aí falamos das 4 linhas, falamos da certeza de que a terra é para ser salva por mãos terrenas, mas que as forças celestiais
enviam o seu melhor maná. Por isso, sem permitir que as mentes dos que participam de seus estudos sejam invadidas pelo pânico, pelo desânimo, procura se explicar as razões das dificuldades mundiais da atualidade, certamente resultantes dessa fase de grande transição entre duas civilizações, que resulta da entrada do nosso sistema solar no signo de Aquário, saindo do signo de Peixe. A fundação foi criada exatamente neste momento, com o objetivo de expandir a consciência de cada homem, de alcançar a paz. Não uma paz escrita no papel ou representada pela pomba que sobe aos ares, mas aquela paz que se encontra pelo conhecimento, pela luz do seu interior. Como dizia o Cristo, eu vos dou a paz, a minha paz. Nova comunidade da nova era, diz, quando os cálculos se tornarem complexos e o infinito for obscurecido, então será novamente relembrado o mais simples princípio, de coração a coração. Tal é a lei da fraternidade, da comunidade. E aí vai, nessa comemoração dos 51 anos da nossa casa, da nossa querida fundação, vai o convite. Caminhante, amigo, viajemos juntos. Vamos juntos. Hoje é o dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Então eu gostaria de abrir a comentários, abrir a palavras. Nós temos aí duas fundadoras presentes, nossa querida Tânia, nossa querida Gilda. Temos um grupo de pessoas. O nosso querido Ivan Capilé também. 3 fundadores presentes. Ivan e a Isa, 4. E temos um grupo de pessoas aí bem mais antigos instrutores da casa. Parabéns, Ana. Senti suas emoções. Eu também fiquei muito emocionada. Parabéns, Fundação, e todos os participantes. Ana, eu escrevi também no chat. Podem abrir os microfones, todos. Tá dando para me ouvir? Perfeito. Tá, desculpe, eu estou sem vídeo, tá? Eu quero agradecer pela sua apresentação e dizer que a palavra para mim é perfeito, sabe? Foi perfeito a sua explanação, a sua apresentação, o objetivo dela está muito claro, que é acender em nós, em todos, essa vontade de que a Fundação ela permaneça em seu caminho, ajudando a evolução de tantas pessoas, de tantas almas, trazendo alegria, trazendo arte, trazendo beleza, trazendo ensinamentos de sábios espirituais. Muito obrigada, foi de excelência essa apresentação, muito oportuna também. Muito obrigada. Obrigada, Ana, por relembrar aqueles momentos iniciais em que nós tivemos que decidir que tipo de instituição nós iríamos
criar. E eu estou me lembrando de uma fala que eu não me lembro quando isso aconteceu, de nossa querida Lúcia Helena, que disse que a missão da Fundação é uma missão de uma grandiosidade que nós nem podemos avaliar, que a sua missão vai além da missão para esse próprio país, o Brasil, e a sua missão é uma missão mundial para toda a nossa terra. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, Tânia. Agradeço sempre a você tudo que eu aprendi. Obrigada, Gilda, obrigada, Tânia, obrigada a cada um de vocês. Falar da Fundação é falar da preocupação que se tem em relação a esse trabalho. Afinal, a Fundação ela foi criada sobre pilares muito fortes e ela tem uma egrégora, uma luz que vem do alto. Esse seu símbolo não é gracioso. E hoje, completando 51 anos, tudo que foi dito e escrito por Dr. Jaime nos traz essa sensação de que parece que ele disse ontem. Então, todos nós aqui, independente de estarmos em Niterói ou no estado do Rio, o Rio de Janeiro, tão pertinho, né? Independente de estarmos aqui ou ali, pouco importa se eu estou no Rio Grande do Sul ou no Rio Grande do Norte, se eu estou lá na Rondônia ou no Acre, esse símbolo ele paira acima de tudo. Ontem, quando fazíamos o ABU, a Argentina, Brasil, Uruguai, esse triângulo de força incrível, o sentimento desse cálice pairando acima desse trabalho é como se nos dissessem: esse trabalho não é seu, esse trabalho vai muito além. Como mostrei na feliz coincidência, foi até uma observação da Gilda, observe que a Santa Bárbara, ela também traz um cálice na mão. E o nosso símbolo é esse cálice. Uma coincidência. Não há coincidência. A questão é que a gente consiga alcançar esse valor, essa mensagem que chega. Isso a gente só consegue alcançar exatamente quando a gente se concentra nessa energia interior. Hoje, durante a meditação, nós dissemos: eu me dedico com todos os homens e mulheres de boa vontade à construção da nova cidade da humanidade. Frase do tibetano. E a Fundação se dedica com todo esse grupo todo presente aqui. Todos nós fazemos parte desse processo. Todos nós. Nós nos dedicamos à construção da nova cidade da humanidade. Mas para isso, eu falei que a Fundação Cultural Avatar, ela se assenta sobre os pilares, ela tem esse suporte superior das energias da grande fraternidade, mas ela está sobre a terra. Então ela necessita das nossas mãos e dos nossos pés para caminharmos. Por mãos e pés humanas, construiremos o novo mundo, o novo tempo. Então a nossa fundação necessita de mãos e pés humanos. Então o convite
todos, todos os presentes a participarem ativamente da Fundação. Estamos vivendo este ano um processo de eleição, um processo de mudanças, e seria necessário. Aqui diz que o Fernando partiu. Fernando, você gostaria de falar? Pode abrir. Fernando, eu vou abrir o compartilhamento, vou abrir para você e você coloca na tela. Esse símbolo é muito importante, muito importante. Eu vou colocá-lo como co-anfitrião para que você projete na tela esse símbolo. Ok? Pode ser? Olá a Você, porque todos, são bom nossos dia. parceiros tão queridos, tão presentes sempre. Essa é uma imagem que nos é muito cara. Visualizemos sempre essa imagem sobre esses dois triângulos com um ponto no centro. O símbolo da ordem, das estrelas, as estrelas do Brasil. Esse trabalho que vai muito além dos nossos muros, das fronteiras dos nossos estados, do nosso país. Como a Tânia repetiu, está além. Esse é o ponto onde está esse cálice, lá no alto. Esse cálice é uma inspiração do pintor Vladimir Beauregard, e nós abrimos esse mês, né, a exposição Série Cósmica do Vladimir Beauregard, e os trabalhos estão belíssimos. E fica o convite para que façamos uma meditação lá na Fundação, contemplando algum daqueles quadros da série cósmica. São belíssimos, mas seria muito bom que fosse feito no local. Então, a Fundação está aberta, independente de uma data específica. Vamos tentar organizar essa data, mas ela está aberta, lá com os quadros do Vladimir Beauregard, para que a gente faça uma meditação, trabalhando a imagem do Beauregard, esse grande artista que tinha um toque especial, espiritual, em toda a sua obra, em toda a sua vida. Foi realmente alguém muito importante que, ao lado do Dr. Jaime, junto com a Tamara, Tamara era a esposa do Vladimir, formou o primeiro grande triângulo da Fundação. Obrigada, Fernando, por nos trazer essa imagem tão bonita. E para fechar essa manhã de hoje, eu gostaria de avisar que o nosso querido Marcelo hoje não está podendo participar. Ele está com resfriado que está incomodando um pouco. Então, eu queria terminar essa manhã com uma oração da fraternidade, que é de São Francisco de Assis, uma das vidas do Mestre Kutume, segundo raio. Que Nossa Senhora da Conceição abençoe a nossa vida, a nossa casa, o nosso caminho, a cada um de nós.
Oração da fraternidade. Senhor, eu te peço pela minha fraternidade, para que nos conheçamos sempre melhor em nossas aspirações e nos compreendamos mais em nossas limitações, para que cada um de nós sinta e viva as necessidades do outro, para que ninguém fique alheio aos momentos de cansaço, de sabor e desânimo do outro, para que nossas discussões não nos dividam, mas nos unam na busca da verdade e do bem, para que cada um de nós, ao construir a própria vida, não impeça o outro de viver a sua, para que nossas diferenças não excluam a ninguém da comunidade, mas nos levem a buscar a riqueza da unidade, para que olhemos para cada um com teus olhos e nos amemos com teu coração, para que nossa fraternidade não se feche em si mesma, mas seja disponível, aberta, sensível aos desejos dos outros, para que no fim de todos os caminhos, além de todas as buscas, e ao final de cada discussão e depois de cada encontro, não haja vencidos ou vencedores, mas haja só irmãos. E estará começando o caminho que nos levará ao céu, onde participaremos do banquete eterno da fraternidade universal e perfeita. Amém. Francisco de Assis. Muito obrigada a todos. Um feliz domingo. Paz, luz e alegria. E vamos caminhando juntos. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Gratidão, Ana querida. Gratidão a todos. Vida longa à Fundação Cultural Avatar. E um bom domingo a todos. São Paulo. Perfeito. Que assim seja. Paz. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. Perfeição. Gratidão. Beijo. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Dia 22, nós vamos fazer aqui, online, né, o que eu chamei de uma meditação da luz, para fecharmos antes do Natal, nos desejarmos Feliz Natal. Então eu vou entrar em contato com vocês, ou quem quiser participar dessa reunião, faz um contato comigo, para a gente montar direitinho como vamos acender as luzes pelo Brasil inteiro. Será no dia 22, será um evento online, no horário da nossa meditação, né? Da meditação dominical. Então eu vou convidar vocês aqui, quem tiver interesse, fazer um contato para ajudar a pensar juntos, né? Eu tenho mais ou menos a minha ideia, mas eu gostaria de ouvi-los e gostaria da participação de todos. Eu quero cada cantinho do Brasil representado, cada estado brasileiro. Okay? Obrigada a cada um de vocês pelo apoio, por tudo. Ana, gratidão. Lindo seu Falar com trabalho. você depois. Elaine. Oi. Obrigada, Valéria. Obrigada, Irene. Que bom vê-la. Obrigada a cada um de vocês.
Gratidão, Ana. Bom dia a todos. Obrigada, Célia querida. Obrigada, obrigada.